durante essa viagem que eu fiz, né, que a gente comentou ali da empresa, eu e meu marido, a gente foi numa loja do shopping e era uma loja que chamava Zelo. Eu olhei aquele nome, eu falei, nossa, parece que eu tô gostando disso daqui, né? Aí eu falei, lar, tem que ter a ver com lar, por que não zelar? Eu falei, nossa, vai ser isso, vai ser zelar. E aí eu liguei pra Farol, né? Eu falei, por favor, idealiza o meu sonho numa logo. E vocês, assim, mais que depressa, né, com esse diferencial que vocês têm, fizeram a tão linda logo zelar. E eu sempre quis colocar soluções, né, em cuidado e limpeza para que eu tenha mais oportunidades, né, de colocar coisas ali, porque soluções é um braço muito grande que a gente vai poder agregar. E sempre que eu pensei na empresa, não foi visando hoje ou amanhã, foi visando a longo prazo. Então, assim, eu até quando fiz o briefing da marca, né, coloquei, eu quero chegar chegando, mas eu quero que seja uma coisa para perdurar, né? Então, a visão foi sempre essa.